Agora me diga uma coisa, quais são os seus sonhos? Não precisa dizer para mim, diga aí para você internamente. Quando você para pensar em sonhos, o que te vem à cabeça? Como vem em você essa palavra sonhos? Você já parou para pensar, né? Quais são os sonhos que você deixou para trás, aqueles sonhos que você olhava para sua vida, você olhava para si quando você era criança e você pensava, um dia quando eu chegar nesse lugar, sabe, eu vou me sentir feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu alcançar isso, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver aquilo que você pensar que você gostaria de ter quando você fosse mais velho, você encontraria felicidade, né? E aqui eu tô falando de sonhos de criança, mas hoje mesmo, talvez você olhe para sua vida daqui a 5, 10 anos e você tem alguns sonhos e você pensa, não, eu quero chegar nesse lugar. Eu quero alcançar esse lugar, né? E falar sobre isso é muito importante. Eu já falei com vocês aqui outras vezes de um exercício que eu faço com os meus clientes quando eles vêm para mim pensando, né? Falando sobre isso, estou desconectado, eu estou sentindo que a minha vida não tem sentido, eu estou sentindo que eu não tenho mais aquele desejo, eu não tenho mais aquela vontade de prosseguir, sabe? A vida parece que perdeu sentido, a vida parece que não tem mais significado, eu não consigo mais me conectar. Eu estou sentindo que eu estou vazio, meu dia está vazio de significado. E eu sempre faço um exercício com as pessoas com as quais eu trabalho e eu levo essa pessoa a pensar, tá, eu quero que você olhe para a sua vida hoje, eu quero que você rebobine a fita e comece a pensar em você quando você era criança, quando você era mais jovenzinho, tá? Vocês podem fazer isso aqui comigo. Você vai pensar em quando você era criança e você vai começar a pensar, tá, quando eu era criança, qual é o meu sonho para o futuro? E aí o cliente ele começa a narrar, eu sonhava em ser advogado, eu sonhava em ser bailarino, eu sonhava em ser médico, eu sonhava em ser bombeiro, eu sonhava em ser jogador de futebol, eu sonhava em ser o que você pensar. E tem muitas pessoas que viram e dizem, olha, quando eu era criança eu não conseguia sonhar não tinha sonhos, não tinha planos, eu não me lembro de nada que eu sonhava quando eu era criança. Mas tem muitas pessoas que vêm com a narrativa, não, eu sonhava em ter isso, em ser isso, em fazer muitas coisas. E aí, à medida que a gente vai discorrendo no processo de terapia, a gente começa então a trabalhar essas ideias, sabe? Talvez você olhe para a sua vida hoje e você esteja feliz, né, com o que você está vivendo, com aquilo que você está colhendo. Talvez você construiu uma carreira, talvez você tenha sua casa, talvez você tenha seu carro, você tenha seus filhos, você tenha a profissão que você sonhou, talvez você tenha uma vida feliz dentro daquilo que você planejou. Ou talvez você também olhe para a vida que você tem hoje, sabe, para aquilo que você conseguiu construir, e você olhe para isso e você pensa, tá faltando alguma coisa, sabe, não sei. Tem um vazio, tem um buraco aqui que parece que não foi preenchido. E talvez você vai olhar para essa realidade e você vai perceber, né, que os sonhos que você tinha quando você era criança, os planos que você fazia quando você era criança, eles eram talvez sonhos infantis, né, projetos infantis, e você foi se ajustando, mas a grosso modo, sabe, você foi ali se ajustando e você foi se moldando com as circunstâncias e você conseguiu sim chegar no lugar em que você se enxergava. Talvez não daquela exata forma, mas você conseguiu sim alcançar, né, alguma coisa dentro daquilo que você planejava. Ou talvez você vai perceber que aquele menino, aquela menina, aquela criança, ele precisou se apagar, né, por vários motivos você precisou se apagar para que você pudesse sobreviver, né, e o sonho que você tinha, ele ficou em segundo plano, ficou em terceiro plano, ou sei lá em que plano ficou, se ficou em algum lugar, né? E quando você olha para você mesmo, sabe, você talvez então você nem vai se julgar uma pessoa infeliz, né? Talvez você olhe para você e você, não, eu consegui, mesmo mudando no decorrer do caminho, mesmo que eu não tenha chegado naquele lugar onde eu planejei, não era isso que eu tinha sonhado desde o começo, eu cheguei em algum lugar e não, eu não julgo que eu seja infeliz, eu sou uma pessoa feliz, eu tenho muitas coisas sim que me fazem sentir, né, uma realização, mas você vai perceber uma insatisfação, você vai perceber aquela sensação de eu podia ter feito mais, sabe? Eu podia ter tido mais, eu podia ter conquistado mais, eu podia ter construído mais. Eu estou bem, mas ainda falta alguma coisa, ainda tem alguma coisa que não se encaixa. E aí você vai pensar, e por que você não fez? Talvez você não fez por falta de oportunidade, talvez você não fez por falta de dinheiro. Existem várias possibilidades, existem vários talvez aqui, né, que a gente pode trabalhar. E é importante então, sabe, a gente pensar nisso, a gente entender que o que passou, né? Não dá pra gente fazer muitas coisas a respeito daquilo que passou, daquilo que aconteceu na vida da gente, daquilo que se foi, né? Mas dá então pra gente escolher ser diferente daqui pra frente, dá pra gente traçar novos planos, dá pra gente resgatar sonhos antigos, dá pra gente refazer estradas as quais a gente percorreu e talvez não tiveram tanta qualidade no resultado, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. É como eu disse, talvez você olhe para os sonhos quando você era criança, né? Voltando aqui no exercício, você olhe para aquilo que você desejava quando você era criança, e você olha e você pensa,
eu cheguei em algum lugar. Não era exatamente o lugar onde eu tinha planejado, mas dentro da possibilidade que eu tive, eu construí muita coisa e ok, eu me sinto feliz, né? Eu me sinto realizado dentro daquilo que eu construí. Ou talvez você olhe, não, eu não tinha sonho nenhum, eu não conseguia dentro da minha realidade, talvez, né, por limitações, por tantas questões, eu não conseguia enxergar muitas possibilidades, eu construí muita coisa e eu me sinto feliz. Ou talvez você olhe para tudo que você construiu, né, e pense, nossa, não era nada daquilo que eu sonhava, mas ainda assim eu estou feliz. Né? Existem várias possibilidades de caminho que você trilhou, né, no decorrer da sua vida. E é esse o trabalho que eu faço com esse cliente. É você pensar na sua vida hoje e pensar no trajeto que você construiu. Porque muitas vezes quando a pessoa vem, né, e ela está se sentindo frustrada, está se sentindo, sabe, desconectada, eu não estou feliz com aquilo que eu tenho hoje, muitas vezes a pessoa ela começa a comparar a sua vida e ela começa a ficar frustrada porque ela ainda está alimentando e pensando naquilo que ela gostaria de ter construído. Ou talvez essa pessoa não tinha perspectiva nenhuma de construção de vida e essa pessoa não percebe que aquilo que ela construiu é muita coisa. Aquilo que ela construiu é relevante. Pode não ser aquilo que ela desejava, mas tem a sua relevância. Ela já construiu muita coisa. E a gente vai trabalhando esse entendimento. Ok, se eu estou frustrado hoje, é porque eu não consegui chegar no lugar onde eu planejava? Ou eu estou frustrado porque eu não tinha plano nenhum e deixei a vida indo me levar, deixei o barco se tocar sozinho, né? E cheguei no lugar onde eu não estou feliz agora? Né? E quando a gente para pensar, sabe? Quando a gente para lidar com essa visão que nós temos da nossa vida hoje, com os planos que a gente fazia no passado, com a vida que a gente planejava ter, né? A gente pode então parar e recalcular a rota, parar de sofrer pelo que foi ou pelo que não foi, porque quando a gente para pensar, e esse é um detalhe, eu pego muitas pessoas para trabalhar e vocês já devem ter visto assim, né? Pessoas assim, vocês que trabalham aqui com processo de terapia, ou você talvez esteja se sentindo assim. Talvez os sonhos que você tinha não eram sonhos que você tinha, eram sonhos que foram plantados em você. Então, quantas pessoas eu trabalho no processo de terapia que estão hoje totalmente frustradas, mas que quando você vai conversar com as pessoas sobre os sonhos dela, sobre os projetos dela, você vai ver que essa pessoa estava simplesmente alimentando um sonho que era do seu pai, que era da sua mãe, uma projeção de uma mãe frustrada, talvez que não conseguiu. A mãe tinha o sonho, sei lá, de ser bailarina, não conseguiu por algum motivo, projeta na filha, vai fazer com que a filha estude e consiga, mas a filha não está realizada porque não era o sonho dela, ela estava alimentando um sonho que era da mãe que estava sendo replicado nela. Então percebe? Quando a gente fala sobre sonhos, nós temos tantas nuances que nós precisamos trabalhar e pensar, sabe? Que são muitas mares para a gente navegar, né? E sonho é subjetivo. Quando a gente fala de sonho, nós estamos falando de quê? Daquela sensação. Tem um livro do Napoleão Hill que ele fala que se você entrevistar 10 pessoas na rua, muitas dessas pessoas, talvez 8, 9 pessoas, não vão conseguir dizer para você. Se eu perguntar para você, olha, qual é o seu sonho? Talvez você saiba, mas se você fizer essa pergunta para 10 pessoas na rua, muitas delas vão te responder: meu sonho? Eu quero ser feliz. Tá, mas o que é ser feliz? Felicidade é subjetivo. Felicidade é um estado de contentamento interno, sabe? Que a despeito das circunstâncias ao nosso redor. Então, felicidade fala de você perceber que você está conectado com as pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas, ajudando, sendo útil, você ter essa sensação de que eu alcancei o que eu gostaria de alcançar, eu estou preenchido por aquilo que eu estou fazendo, eu sinto que eu estou sendo relevante. Tudo isso vai trazer para você a sensação de felicidade. A despeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor, você ter internamente aquela sensação de, ok, o que eu estou fazendo é relevante, eu estou sendo útil, eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas e sendo relevante com aquilo que eu faço. Então, quando a gente pensa em sonho, quando a gente pensa em felicidade, esse conjunto todo está ali dentro desse pacote, dentro desse bojo, né? Então, quando a gente para falar sobre profissão, quando a gente para falar sobre a família, sobre aquilo que eu construí, tudo isso está dentro do pacote dos sonhos. Então, falar sobre sonhos, embora seja subjetivo, a gente pode falar aqui sobre muitas coisas. A gente pode falar sobre metas, a gente pode falar sobre projetos, a gente pode falar sobre como você está esperando enquanto o seu sonho não se realiza, como você está se movimentando para fazer com que o seu sonho se realize. Porque se você tem um sonho e você está sentado, deitado eternamente em berço esplêndido, só esperando que ele se realize, você não tem sonho, você tem um devaneio.
né? Então a gente precisa ter a consciência daquilo que a gente precisa fazer, né? Daquilo que a gente precisa construir para que os nossos sonhos se realizem. E falar sobre isso é importante, né? E eu fiz um trabalho na faculdade há um tempo atrás, em 2023, e aqui começando então a falar sobre esses sonhos, sobre essa subjetividade, sobre como a gente espera, sobre como a gente faz. Não sei se vocês já viram, vocês sabem, eu sou professor de português, então no ano de 2023, se eu não estiver enganado, eu fiz uma matéria onde nós estudávamos análise do discurso. E na matéria de análise do discurso, nós estudamos o discurso do Martin Luther King. Não sei se vocês já leram, se já viram o discurso do Martin Luther King, o famoso discurso I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Se você ainda não leu, leia. Se você jogar no YouTube também tem a imagem, né, do discurso dele, o discurso dele ele sendo proferido. É um discurso muito bonito, né? E vale a pena ler. E pensa, em 2023 eu estava estudando um discurso que foi feito, né, na década de 60 e que ainda é relevante. Esse discurso ali, naquele contexto de estudo na faculdade, nós estávamos lendo o discurso e estudando, pensando em por que esse discurso atravessou tantas gerações e que ele ainda é relevante, né, na nossa vida hoje. Por que a gente ainda pensar que hoje ainda, 2023, 2024, hoje 2025, nós estamos aqui falando de um discurso de tantos anos atrás, né? E o discurso do Martin Luther King ele é muito importante por causa da forma como o Martin Luther King colocou o sonho. Pensa, eu tenho um sonho. E aí você pode pensar, eu também tenho um sonho. Só que quando você vê o Martin Luther King falando sobre sonho, quando você vê, sabe, a forma como o discurso foi construído, esse discurso ele foi construído como um movimento. Ele não foi construído simplesmente como uma coisa subjetiva. O discurso ele foi construído em cima de um contexto de um movimento lutando contra a segregação racial ali nos Estados Unidos, né? Naquele contexto ali de segregação racial, que o discurso ele levou as pessoas que estavam ouvindo, ele nos leva hoje ainda a pensar na concretude que aquele discurso traz, na potência que aquele discurso traz. Eu não sei se vocês conhecem o discurso, eu vou trazer para vocês aqui só um contexto histórico de como esse discurso ele foi proferido, né, de como o que estava acontecendo naquele contexto, para que vocês entendam a potência. Por que esse discurso é tão relevante e por que eu estou trazendo isso quando a gente fala sobre sonhos? Esse discurso ele foi proferido, como eu disse, ali no contexto da luta contra a segregação racial ali nos Estados Unidos, né? E a gente sabe sobre o Martin Luther King, né? A gente sabe sobre o Luther King, sobre esse homem que proferiu o discurso. Mas por que ele fez esse discurso? Ele estava vivendo, óbvio, ele era um homem negro vivendo naquele contexto, então ele também vivia o contexto de segregação racial. Mas o discurso começou, não foi com o Martin Luther King escrevendo e subindo no palanque para proferir o discurso. O discurso ele começou com uma mulher negra ali nos Estados Unidos, ela se chama Rosa Parks, né? Você pode procurar depois e conhecer a história dela, mas a Rosa Parks ela era uma costureira, né? E ela ia trabalhar todos os dias e ela costurava para muitas pessoas, costurava para brancos poderosos, e ok, né? Fazia ali o trabalho dela, tentava fazer o melhor trabalho possível. E vocês vão se lembrar, naquele contexto, os negros eles tinham lugares separados nos ônibus, eles não podiam usar o mesmo banheiro, tinha todo um contexto ali durante o contexto de segregação racial, né, que fazia com que fosse um mundo completamente injusto, ok, né? Nós sabemos de todo o impacto que isso tem. Mas aqui, voltando para o discurso do King, como ele foi construído, por que ele foi proferido, né? A Rosa Parks, depois de um dia de trabalho, ela entrou no ônibus e depois de ela entrar no ônibus, entrou um branco e o motorista mandou que a Rosa se levantasse para que o branco se sentasse e ela se recusou. Ela não quis ceder o lugar, né? E quando ela não quis ceder o lugar, o motorista mandou que ela se levantasse. Quando ela se recusou, ele chamou a polícia e a Rosa Parks ela foi presa, né? Então, quando ela foi presa, lembra, ela costurava para brancos poderosos, para os filhos dessas pessoas e tal, e ela foi fazendo amizade, né? Embora tivesse todo o contexto de segregação racial, ela foi tendo algum nível ali de network, né? Ela foi conhecendo pessoas e tal. E quando essas pessoas, né, tiveram contato, souberam da história, essas pessoas então começaram a se revoltar, os negros ali em torno dela começaram a se movimentar e começaram então, já estava ali, né, o movimento eclodindo e tendo toda aquela situação de nossa, a gente precisa dar um basta nisso, né? E eles começaram então a se movimentar e eles fizeram um boicote às empresas de ônibus, né? A situação dela foi no ônibus, dela se recusar a se levantar e ceder o lugar, né, pro branco ali, e eles começaram então a fazer um boicote. E nesses boicotes, eles começaram a se reunir e a igreja do King, a igreja do Martin Luther King, foi um lugar onde eles fizeram, né, algumas reuniões para decidir para discutir o movimento. Tá? Aí eu estou trazendo um resumão, é uma história
comprida, extensa e longa, né? Mas estou trazendo um resumão só para vocês entenderem o contexto histórico do discurso do King, tá? E ali eles começaram a se reunir e aí o King foi construindo o seu discurso, foi entrando no movimento. E o boicote que eles decidiram fazer aos ônibus, às empresas de ônibus, né? Porque eles pensaram, se eu tenho que ficar, eu estou pagando, eu tenho que ceder o meu lugar quando o branco entra, eu não vou pagar mais. Eu não vou andar de ônibus mais. E eles começaram, então, a ir trabalhar a pé, e o bairro dela, daqui a pouco a cidade dela começou a se movimentar, né, e os negros começaram a boicotar os ônibus, tentando dar o prejuízo, né, para aquela empresa. E para o Estado, né, ali no geral. E o boicote era para durar um dia, e durou 2, durou 3, e quando foi ver, o boicote durou mais de 1 ano. Então, uma sociedade se reorganizou para não ceder à pressão, né? Tentando ali eclodir um movimento, tentando gerar um movimento de lutar contra a segregação racial, através dessa atitude da Rosa de se posicionar. E aqui eu estou citando a Rosa porque é o contexto do King, né? Mas tantas outras pessoas que também se posicionaram, também lutaram, né? E, ok, quando essa sociedade se movimentou para não ceder essa pressão e fizeram esse boicote de mais de 1 ano, aí teve toda a eclosão do movimento contra a segregação racial ali nos Estados Unidos e no mundo, né? Então, pensa, aí eles foram se reunindo na igreja do King, o King então foi construindo o discurso até que chegou no momento do discurso propriamente dito do Martin Luther King. Então, você vai pensar, quando você parar para ouvir o discurso do King, eu convido você mesma, pesquise no YouTube o discurso sendo proferido, pesquise no YouTube o texto do discurso e você vai ler o discurso do King, por que ele atravessa gerações e por que ele ainda é relevante no nosso meio, relevante hoje na nossa sociedade, para a gente estudar sobre potência de discurso, estudar sobre a eloquência do King, estudar sobre por que esse discurso, eu tenho um sonho do King, se conecta com a gente hoje. Então você pode ler e pensar, o King tinha um sonho, e eu também tenho. Mas qual era o sonho do King? Qual era o sonho do Martin Luther King ali proferido naquele discurso? Se você ler o discurso, ele vai falar, o meu sonho é que o filho de um negro ande de mão dada com o filho de um branco e que isso seja visto como normal, que isso seja visto como bonito. Né? O sonho dele era que os negros pudessem ter liberdade para ir e vir, sem sofrer nenhum tipo de segregação, sem sofrer nenhum tipo de represália. O sonho dele era um sonho que não fazia só para ele, era um sonho que não se conectava somente com a necessidade dele. O sonho do King, proferido ali no discurso, ele dialoga com uma visão de sonho que não está parada, esperando alguma coisa acontecer. Sabe, o discurso do King, ele surgiu de um movimento de revolta, né, contra uma injustiça social, contra uma injustiça ali contra o povo negro, mas que ele se conectava com a necessidade das pessoas, ele se conectava com aquilo que muitas pessoas sonhavam e que era relevante para o mundo, que era relevante para aquilo que estava acontecendo. É um belo discurso, né? E quando a gente para pensar, é o que eu disse, é um sonho que estava em movimento, era um sonho que estava em construção. Então pense, ele estava sonhando com uma sociedade que ele ainda não vislumbrava, ele estava sonhando, quando você pega para escrever, ele descreve várias cenas, né, do branco e o negro junto, que naquele contexto era impossível de se acontecer, né, não acontecia, mas o sonho dele se conectava com o desejo e com o coração de muitas pessoas, com o desejo e o coração que uma sociedade inteira estava enfrentando e estava vivenciando. E aí, a gente para pensar no contexto dos nossos sonhos. Aqui é o convite de você refletir no contexto dos nossos sonhos. Porque, como eu disse, o sonho dele era um sonho em movimento. Eles não estavam simplesmente sonhando, parados, esperando que aconteça. Lembra que eu disse para você, a Rosa ali se movimentou, não cedeu, e toda uma sociedade começou a se movimentar, boicotando e fazendo e se movimentando e trazendo toda aquela realidade, né? E muitas vezes, e aí você pensa, ele tinha um sonho, mas tinha todo um movimento por trás. Ele tinha um sonho, mas tinha toda uma construção, uma luta por trás. E muitas vezes, fazendo o nosso paralelo, sabe, fazendo um paralelo para a gente hoje, como é que você está vivendo o seu sonho? Qual que é a sua visão para o futuro? Quando você olha para os sonhos que você construiu, para as coisas que você construiu, lembra que eu disse para você que felicidade, você encontra a felicidade, sabe, quando você consegue perceber em você
né, esse lugar de eu estou fazendo algo que seja relevante, eu estou conectado com as pessoas, eu estou aqui fazendo aquilo que eu acredito que eu preciso fazer, aquilo que eu nasci para fazer, e isso está trazendo relevância, eu estou conseguindo me conectar com as pessoas. Quando eu falo, as pessoas são impactadas, quando eu ensino, as pessoas aprendem, as pessoas têm interesse de evoluir, né? Quando eu cozinho, as pessoas amam a comida que eu fiz, quando eu canto, as pessoas amam me ouvir cantar e são abençoadas, são inspiradas pelo dom que eu tenho, né? Quando eu cuido dos meus filhos, eu educo os meus filhos eles vão ser cidadãos bem formados que vão impactar a geração deles. Então aqui eu estou trazendo sonhos, eu estou trazendo várias situações, porque sonho não fala de ter alguma coisa, mas é aquilo que você constrói, sabe? Eu acredito que um ponto importante que a gente precisa colocar, sabe, muitas vezes o fato da gente não conseguir muito bem definir o que são os sonhos da gente. A gente não consegue nem muito bem parar para pensar quais são os nossos sonhos. É como eu disse, se você perguntar, né, para 10 pessoas na rua, você pode fazer esse exercício, perguntar para as pessoas ao seu redor qual que é o seu sonho. Você vai perceber que muitas pessoas, sabe, a maioria das pessoas, elas não conseguem muito bem formular qual que é o seu sonho, efetivamente, quais são os seus sonhos. A maioria delas, elas vão se perdendo nos seus projetos, vivendo seus projetos, elas vivem fazendo como se os projetos delas fossem os sonhos. Então, a gente quer tanta coisa. Qual que é o seu sonho? E a pessoa vai te contar aquilo que ela quer, sabe? Ela vai te contar aquilo que ela quer conquistar, sabe? A gente projeta os sonhos dos nossos pais na gente. Então, como eu disse mais cedo, eu já atendi muitas pessoas assim, que a pessoa tinha uma profissão e quando você vai ver, né, qual é por que você escolheu essa profissão? Porque meu pai também era, ou meu pai queria ser e não conseguiu, e eu então entrei nesse lugar, sabe? Adotei esse sonho como se fosse para mim. Então, muitas pessoas têm essa questão de olhar para os sonhos e não conseguir, sabe? Aí eu cheguei, mas não deu liga. Ou então as pessoas vão virar para você e vão, qual que é o seu sonho? Faz isso. Pergunta para as pessoas ao seu redor, qual é o seu sonho? Muitas pessoas vão te responder com coisas que elas querem. Então, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é viajar, meu sonho é fazer isso, meu sonho é ter isso, meu sonho é construir isso, sabe? Construir no sentido físico da coisa e construir uma carreira e tudo bem, nada de errado nisso, sabe? Mas no final das contas, isso não são sonhos, isso são projetos e a gente precisa diferenciar, sabe? Aí você pensa, eu sonho então em ter um carro, eu sonho em fazer uma viagem, aí você viaja. E agora? A vida acabou? Eu sonho em ter um carro, eu compro um carro, e aí? A vida acabou? Então a gente não pode confundir projetos com sonhos. Sonho se refere a você ser, e isso traz para você um propósito na sua vida. Projeto se refere a você ter, isso te motiva por um tempo, sabe? Sonhar é você fazer. Sonho é aquilo que te transforma. Projeto é uma meta concreta. Sonhar é você desejar ser, né? Enquanto você projetar é você planejar ter alguma coisa. E a gente precisa diferenciar isso. E não que projeto seja errado, não nada disso. Mas quando você confunde essas nuances, quando você não entende essa separação, você acaba se frustrando, porque o meu sonho é ter um carro. E aí você tem um carro e você perde o interesse, porque aquilo te motivou até você conquistar. Mas aí você conquistou e ok. Então, o meu projeto, eu coloco um projeto no lugar do meu sonho, quando eu alcanço aquele lugar, a vida perde o sentido, a vida perde o significado, a vida perde a conexão. Porque se todos os meus sonhos são para ter alguma coisa, quando eu tenho, não me preenche. Sabe? Sonho fala daquilo que você quer ser. E isso motiva você, isso move você. E quando a gente fala de propósito para a vida, uma coisa que a gente precisa ter em mente, a gente precisa ter a consciência, sabe, de que as nossas atitudes diárias é que vão fazer a diferença, é que vão realmente construir aquilo que a gente quer para a nossa vida, né, para qualquer resultado que você tiver. E aqui, como eu disse, o projeto não é errado, você pode projetar, ter carro, ter viagem, fazer o que você quiser, né, mas a gente não pode colocar isso como um sonho. Então, seja para realizar um sonho, seja para realizar um projeto, seja para sabotar o seu sonho, seja para sabotar o seu projeto, é a construção que você fizer no seu dia a dia é que vai realmente te dar o caminho para você trilhar. É essa construção no dia a dia é que vai de fato definir o resultado que você quer ter. E por isso, sabe, é tão importante, e eu tenho falado muito disso, né? Eu tenho trazido muito isso, você ter clareza a respeito das coisas, clareza dessa diferenciação de sonho para projeto, clareza naquilo que você quer ter para o futuro. Daí eu não coloquei, né, no título, X maneiras de você conquistar o seu
seu sonho. Eu não coloquei isso porque sonho é subjetivo, como eu disse. Mas você tem uma dica, sabe, que tem o poder de mudar a sua história, esse poder de trazer para você concretude e de te ajudar a chegar no lugar que você quer, é que você precisa mesmo buscar clareza no que você quer. Você ter clareza para onde você vai. Lembra do discurso do King? Eles sabiam o que eles queriam. Eles sabiam contra o que eles estavam lutando. Eles sabiam o que eles estavam buscando. A vida da gente é como se a gente estivesse mesmo andando de carro e andando sem direção. Quando você anda sem sonhos, quando você não projeta, você está andando sem direção. Pode dar bom, você pode chegar no lugar que está feliz, mas pode dar muito ruim também. Então andar sem direção, andar sem clareza é muito perigoso. Se você entra num carro e você está indo para algum lugar, você precisa colocar o destino no GPS. Se você não colocar o destino que você quer, você não vai descobrir o trajeto. E além de colocar no GPS o destino, você precisa se movimentar, porque o farol ele vai iluminando o caminho à medida que você vai se movimentando. Você não pode esperar você enxergar a estrada toda para que você se movimente. Você não pode esperar que tudo se ilumine diante de você para que então você comece a se movimentar. Você já deve ter feito isso, Você está dirigindo à noite. A estrada ela vai se iluminando à medida que você se movimenta. Se você ligar o carro, ligar o farol e ficar parado, ele vai iluminar até certo ponto. E à medida que você avança, o farol vai iluminando o caminho a que você deseja seguir. E o seu propósito, o seu sonho, o seu destino, ele tem que ser específico. Você tem que parar de deixar a sua vida acontecer ao léu, parar de deixar as coisas acontecerem sem você planejar. Como eu disse, a gente precisa separar planejamento de sonho, Projetos são uma coisa, sonhos são outras, mas essas duas coisas andam conectadas. Você precisa ter um planejamento para que o seu sonho se concretize, sabe? Você precisa ter um planejamento e fazer as coisas com qualidade para que os seus sonhos aconteçam. Então você precisa ser específico. O meu sonho é ser feliz. Tá bom, mas o que te faz feliz? O que é ser feliz para você? Talvez ser feliz seja você morar no campo, seja morar na praia, seja morar em outro país, seja fazer o que você deseja. Mas se você não tiver isso com muita clareza, o que você faz hoje, a rotina que você tem, você não sabe se está te levando para lá. E quando você alcançar aquilo que você deseja, você precisa então conseguir mensurar o alcance do que você tem. Mensurar aquilo que você já chegou a construir. Então pensa, o discurso do King, voltando lá no discurso do King, ele tinha um planejamento para o futuro, ele tinha uma visão de futuro que se conectava com toda a necessidade de uma sociedade que estava ali diante dele. E a gente conseguia, os sonhos dele, ele conseguia mensurar. Se você vir durante o discurso, todo o discurso que ele faz, todas as verdades que ele profere, ele é a respeito do sonho que ele tem. O nome do discurso, Eu Tenho um Sonho. E todos os sonhos que ele tem, ele conseguia, a gente consegue ver ou não concretude naquilo que ele está trazendo, mesmo na parte de subjetividade daquilo que ele trouxe, sabe? É um discurso muito poderoso nesse sentido, porque conecta. E felicidade, quando você pensa em sonhos, estou infeliz. Felicidade é relativo. Felicidade é muito particular, é muito pessoal. Felicidade é aquilo que te conecta, aquilo que faz com que você perceba que você está sendo útil e relevante, que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E isso é diferente de mim para você, é diferente de você para seu irmão. Então você precisa ter essa consciência do que você quer e do que você nasceu para fazer, para que você então consiga ter qualidade nesses projetos e nesses sonhos que você está construindo, naquele projeto que você está fazendo. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, sabe, para que a gente não esteja lutando pelos sonhos das outras pessoas. É como eu estava trazendo a ilustração, do filho que está tentando realizar os sonhos do pai. Pensa, você viver a sua vida lutando, sofrendo, se esforçando, caminhando, você abre mão de coisas, você luta, você tem todo um movimento, e quando você chega lá, esse lá não é o que você queria. Quando você chega lá, você percebe que você estava lutando pelos sonhos de outra pessoa. Você estava tendo que construir, você estava lutando para construir o sonho de outra pessoa projetado em você. Eu tenho o sonho de ser médico, por exemplo. E aí você estuda, você passa no vestibular, você faz faculdade, você se forma, e você descobre, por exemplo, que o médico precisa dar plantão. E isso deixa você frustrado, porque quando você vai dar plantão, tudo que você queria era passar o fim de semana tranquilo, em casa, com a sua família. Percebe? Ser médico não é o problema. Existem pessoas que têm o sonho de ser médico, e maravilha. Tudo bem, maravilha, a gente precisa dos médicos e é uma profissão abençoada e muito valorizada. Mas, se isso não faz sentido para você,
Você está lutando você está no ringue errado, você está no round errado, sabe? Talvez você está lutando por uma coisa que é o sonho de outra pessoa e você assumiu isso para você e não é o que faz sentido para sua vida. Talvez você tenha um sonho de ser chefe de cozinha, por exemplo, e você percebe que tá todo mundo ali comemorando o Natal, tá todo mundo comemorando o Ano Novo, no meu aniversário eu estou ali trabalhando, né? E você é a pessoa que está preparando o jantar daquele povo todo. Se esse é um sonho para você, isso vai te trazer realização. Olha como as pessoas se deleitam comendo uma coisa que eu fiz numa data tão importante. Mas se isso não é o seu sonho, vai te trazer frustração. Então, se isso é o seu sonho, vai te trazer realização. Se não é, vai te trazer frustração, vai te trazer desconexão. Sabe, nesse mundo, no mundo que a gente vive hoje, tudo glamourizado, a gente vive, sabe, achando maravilhosa a vida das outras pessoas, a gente vê então as pessoas ali ganhando dinheiro, as pessoas fazendo isso e fazendo aquilo, a gente vai construindo os nossos ideais em cima daquilo que a gente projeta e que a gente percebe na vida das outras pessoas, né? Mas a gente precisa então entender o que faz sentido para mim, o que vai trazer para mim. Qual o que vai me conectar com a minha sensação de felicidade, com a minha sensação de relevância. Então você precisa parar e pensar em o que você está planejando, o que você está construindo. E a gente precisa aprender também a esperar. Qual que é a maneira correta de esperar, né? No dicionário, esperar significa você desejar que alguma coisa aconteça tendo esperança, fazendo. Muita gente confunde esperar com ficar parado, com ficar esperando. E não é essa a realidade. É quando você está construindo alguma coisa. Por isso é tão importante você ter essa consciência. Esperar é você ter a esperança de alguma coisa que vai vir, fazendo o melhor possível com aquilo que eu já tenho. Fazendo o melhor possível com aquilo que eu já construí até agora, né? Então, você pode pensar. Trouxe aqui a Rosa Parks no contexto ali de segregação racial ali nos Estados Unidos. A Rosa Parks fez isso, né? Com o que ela tinha. Ela não tinha talvez muita relevância, ela não tinha a voz que o King tinha, ela não tinha a voz no sentido de relevância, de proeminência, né? O King, quando você parar para assistir o discurso dele, tarefa para você depois da live, tinha milhares e milhares de pessoas ali ouvindo o discurso. Talvez se a Rosa fosse fazer esse discurso, ela não teria essa relevância toda. Então, cada pessoa construindo, fazendo o seu papel dentro daquilo que ela pode fazer, né? A Rosa fez isso, quando ela se recusou a se levantar do ônibus para que um branco sentasse e deu start em todo o movimento, né? O King fez isso, quando ele abriu as portas da igreja dele, fazendo as reuniões, construindo o discurso e usando a sua voz de potência ali para que ele alcançasse aquele número de pessoas e chegasse até nós hoje aqui em 2025 ainda falando sobre o discurso do King e tantas outras pessoas. Quando você para falar sobre sonhos, sobre projetos, quando você pensa, né, nas pessoas que tiveram relevância, essas pessoas elas não ficaram, eu quero ter isso, e cruzaram o braço e ficaram esperando que alguma coisa aconteça, esperando que as portas se abrissem. Não, elas fizeram aquilo que elas acreditavam que precisavam fazer, em nome de conquistar aquilo que elas desejavam conquistar. Então, trouxe aqui muitas nuances, né, de sonhar, falando sobre muitos aspectos de sonho, trabalhando subjetividade, mas a ideia é que era trazer para você mesmo essa reflexão, era trazer para você mesmo esse pensamento, como você está sonhando o que você está sonhando, seja ele quaisquer sonho que seja, tá? Então, quando você para pensar nos sonhos que você tem, esses sonhos estão se conectando com a realidade que você está construindo para você, a sua rotina hoje está te levando para lá, os seus sonhos eles se conectam com a sua sensação, com a sua conceituação de felicidade. Então, quando eu chegar nesse lugar, vai fazer sentido para mim? Ou eu estou absorvendo e vivendo em cima dos sonhos dos outros? Sabe? Então, a gente precisa pensar em tudo isso para que a gente possa, então, construir os nossos sonhos com qualidade e com saúde, para que a gente, de fato, quando a gente chegar lá, a gente encontre a realização que a gente espera encontrar quando a gente constrói esses sonhos. Tá bom? Então, espero que tenha sido uma live de reflexão para vocês, eu espero que tenha trazido aí reflexão, confronto, e a ideia é que realmente é se motivar e inspirar você. E se você gosta do meu conteúdo, se você gosta das minhas aulas, temos muitos alunos aqui, vou deixar para você nos stories depois o link da Hotmart, tem lá Masterclass, tem lá e-book, na próxima semana eu vou estar subindo um mini curso novo sobre procrastinação, sobre foco e disciplina, tem muito conteúdo para ser colocado lá, tá bom? É um prazer sempre caminhar com vocês. Então entre lá, acesse, compre os conteúdos direitinho, se tiver alguma dúvida pode me mandar também, é um prazer sempre estar compartilhando com vocês e até a próxima.